Ultimamente, falando desse semestre em si, foi muito complicado, sabe? No sentido de responsabilidades, no sentido de deveres e no sentido de autoconhecimento. Se conhecer é uma necessidade, mas às vezes também não é bom, principalmente olhando no sentido cristão, olhar para nós mesmos não é legal. E só que às vezes diante disso vem o desânimo, sabe? Vem o desânimo, vem tipo, poxa, será que é isso mesmo? Vem a dúvida diante do chamado, diante do propósito. Mas diante disso, fico pensando às vezes a respeito de chamado e propósito e como às vezes a vida em si ela não tem sentido quando não se tem um propósito, quando não se tem um chamado. E às vezes as pessoas elas ficam correndo atrás do vento, correndo atrás das coisas, buscando ter felicidade e buscam ter felicidade em sentido, em ter um propósito, em ter uma razão de viver ou algo assim do tipo. E às vezes acabam vivendo uma vida frustrada. Isso de uma maneira bem leiga, eu falo. Talvez o aumento de depressão, de ansiedade, revela muito sobre pessoas que não têm o sentido para a vida, ou a vida não está fazendo sentido. Parece que quando a vida não faz sentido, que muitos desses sentimentos eles são aflorados e as pessoas acabam sofrendo com essas doenças modernas que são bem comuns hoje. É óbvio que não generalizando, né? Mas ok, diante disso tem um verso que eu gosto muito e que fala muito a respeito desse tema, que é propósito, que eu queria trabalhar aqui hoje, que é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, é muito interessante que para mim, no meu ver, quando se tem um propósito, a vida, tudo faz sentido na verdade. Por exemplo, essa garrafa ela tem um propósito, é armazenar água, né, para que eu beba. Então, tipo, ela é um armazenamento de água para que eu portátil, para que eu possa estar levando e estar facilitando a minha hidratação. Se ela tiver furada ou algo assim do tipo, ela vai perder o seu propósito, então não vai fazer sentido eu ter essa garrafa. O que eu quero dizer com isso? Sem propósito, o objeto em si não tem sentido. E uma vida sem propósito é uma vida sem sentido, é uma vida que se vive sem viver, sabe? E parando para pensar nisso, eu fiquei refletindo de que é interessante sobre o propósito, pois o propósito quem dá é o Criador. Quem deu o propósito para o PC foi o Criador, quem deu o propósito para a porta, para um carro. Quem dá o propósito é aquele que cria. E é interessante que às vezes a gente esquece de que nós somos criaturas de um Criador, que nos criou e nos deu um propósito. Nos deu um propósito de vida na qual nós precisamos seguir esse propósito para que a nossa vida ela tenha sentido, ela em si seja uma boa vida e a vivamos com abundância. E parando para pensar nisso, às vezes é muito complicado, porque vem os momentos de tristeza, sabe? Vem um momento de dificuldade, vem um momento que você fica desanimadaço. E você fica pensando, cara, é isso mesmo. E eu gosto desse verso porque diz: todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é nessa ênfase que eu quero dar hoje, mas até os momentos de dificuldades, quando o propósito é claro, faz sentido. Não se torna um momento difícil, não se torna um momento de tristeza, porque está dentro do propósito, porque vai cooperar para o bem, porque vai fazer sentido dentro do propósito, sabe? Não que Deus manda muitas vezes coisa ruim, não é isso. Não que Deus manda o sofrimento para você, mas às vezes diante das dificuldades que Ele permite, isso nos ensina para que cumpramos o nosso propósito de acordo com o nosso chamado. Isso muda tudo, a perspectiva de ver a vida, a perspectiva de ver as coisas, porque a vida passa a fazer sentido mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio aos fracassos, faz sentido, porque há um propósito maior, há um propósito geral. E pensando nesse propósito geral, eu entendo que existe o propósito geral que Deus nos deu, que é levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração, que é pregar para todo mundo, é pregar, é salvar pessoas, é fazer discípulos. Porém, existe o chamado. E esse chamado cada um tem de maneira específica. Isso é uma maneira de eu entender que facilita na minha mente. Existe o propósito de todo ser humano. Ao ser convertido, ao conhecer a Cristo, é levar Cristo a outros. Porém, vem a maneira. De que maneira? E aí vem o chamado de cada um. E aí a vida passa a fazer ainda mais sentido, sabe? Você tem um propósito, é ir para o céu, levar pessoas para o céu, o seu lugar não é aqui. Porém, de que maneira? E aí vem um outro chamado, de um outro para cumprir o grande propósito. E aí, no meu caso, foi teologia. Para alguns é cortando cabelo, para outros é limpando carro, outros é médico, outros é missionário. Cada um tem sua maneira. Eu não sei qual é a sua maneira, e se você já tem isso claro ou se ainda não tem.
Independentemente, o meu convite, o meu apelo hoje é que você busque saber isso e ore a Deus sobre isso, pedindo a Deus que Ele te ilumine a respeito do seu chamado e do propósito, sabe? O propósito é claro, segundo a palavra de Deus, é ser discípulo, um cidadão do reino, ir para o reino levando para as pessoas, mas de que maneira? E às vezes por não sabermos a maneira de como cumprir o propósito, isso às vezes nos chateia e nos deixa triste. Mas o meu pedido hoje é descubra isso, busque saber sobre isso, a respeito disso, e ore a Deus pedindo, Senhor, qual é o meu chamado? De que maneira eu posso estar cumprindo o teu propósito, que é levar pessoas aos céus. Falou e até um dia. Mas o dia não sei